capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do verso 1 até o 5. Primeira Coríntios 4, do 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento. Fala aos nossos corações e todas as nossas necessidades sejam sanadas e solucionadas por meio da sua palavra. Abra os nossos ouvidos e ajuda-nos a transmitir a tua fiel e preciosa palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo está aqui nesse capítulo 4 falando dos deveres do ministro cristão. Isso porque desde o capítulo 1 ele vem alertando os cristãos de Corinto acerca de um erro doutrinário em que eles estavam cometendo. Eles estavam julgando sábios demais, inteligentes demais, santos demais, mas ao mesmo tempo era um grupo em que Paulo os intitulava de carnais. E a razão deles serem carnais é porque eles estavam criando grupos, facções, divisões dentro da igreja, por causa de personalidades e de liderança cristã que tinha naquele período. Nós temos aqui um grupo em que seguia Pedro, não é? Um grupo que seguia Paulo, outro grupo que seguia Apolo e até o que seguia Jesus, se dizia seguir Jesus. Mas o erro disso tudo é que quando o grupo dizia que pertencia a Paulo, eles negavam os ensinos que procediam de Apolo, de Pedro e dos demais líderes da igreja. Então, Paulo no capítulo 1 exorta essa igreja de Corinto à unidade, razão pela qual Cristo não está dividido. Cristo é um corpo e nós somos os seus membros, fazendo parte da sua igreja, o Senhor Jesus como cabeça. O seu corpo não está dividido, e Ele não morreu por uma igreja dividida, mas morreu por uma igreja una, uma igreja universal, não é? Que está em todos os lugares, mas que ao mesmo tempo é uma só igreja, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, em quem Ele deu a sua vida. No capítulo 2, Paulo fala do caráter da sua pregação. Ele conhecia muito bem a mentalidade dos coríntios, sabiam que eles gostavam de uma boa retórica, de alguém que falava bem, que expunha bem as suas ideias, e ele sabia que se ele usasse da sua retórica, se ele usasse da sua boa oratória e de muito conhecimento para expressar as verdades do Evangelho, ele sabia que ele poderia cativar a mente daqueles irmãos, daqueles homens, não por causa do Evangelho, não por causa do poder do Evangelho, mas por causa da retórica de Paulo em si e do poder da sua fala. Porque era isso que o povo de Corinto achava interessante, eles se agradavam. Os filósofos sofistas iam para as praças e expunham suas ideias, seus pensamentos, suas filosofias.
usando boa retórica, uma fala interessante, argumentos persuasivos, e com isso eles levavam a plateia ao choro, ao riso, e no final de tudo isso, essas pessoas criavam idolatrias em torno desses filósofos. E Paulo conhecia bem a mentalidade dos coríntios, e ele foi pregar a mensagem do evangelho aos coríntios. Ele diz que eu não fui com sabedoria humana, nem palavra humana. Se você ouvisse o apóstolo Paulo pregar aos coríntios, você ia falar: nossa, não é possível que esse homem é Paulo, falando de maneira tão simples, que até eu, ou qualquer um conseguiria entender ou conseguiria explicar. Paulo expôs a verdade do evangelho de maneira muito clara, mas também de maneira muito simples, justamente porque ele sabia que ele não queria pessoas idolatrando a sua personalidade e criando e julgando Paulo de acordo com os padrões mundanos. Então, o caráter da pregação de Paulo era uma pregação simples, porém, ele mesmo diz, com o poder de Deus. E era justamente isso que ele queria que ficasse evidente. A minha mensagem foi simples, para cativar vocês com a minha oratória, mas que vocês fossem alcançados pelo poder da mensagem do evangelho, que eu pregado com eloquência, ou pregado de maneira simples, atinge os corações, porque quem faz essa obra não é o homem, é o Espírito Santo. E aí, Paulo fala tudo isso para chegar no capítulo 3 e classificar os coríntios como uma igreja carnal. E por que que os cristãos de Corinto eram considerados carnais? Porque eles julgavam coisas de Deus, coisas espirituais, com critérios mundanos. Então, para os coríntios, quem era um bom pregador? Quem era um bom ministro do evangelho? Aquele que falava bem, que tinha boa oratória, que tinha boa capacidade de convencimento, que tinha uma postura boa, uma postura de liderança louvável, não é? Imponente. Todos esses critérios são critérios mundanos, e são critérios que o mundo nos avalia, não é? O mundo está preocupado com esse tipo de coisa. E os cristãos de Corinto estavam avaliando os irmãos, os pregadores, de acordo com o que eles avaliavam lá, aqueles filósofos lá no mundo. E Paulo está falando: vocês são carnais, porque vocês não estão julgando o líder, o ministro, a partir dos pressupostos que a Escritura nos ordena, mas vocês estão considerando padrões humanos para estabelecer o seu juízo de valor. Então vocês não são espirituais como dizem que são, vocês são carnais. Quando vocês pensam como o mundo, quando vocês usam critérios mundanos para avaliar coisas de Deus, vocês estão agindo como crianças, como infantis na fé, como meninos, e vocês são carnais. E aqui no capítulo 4, em vez de Paulo dizer: olha, abandone Apolo, Cefas, fique só comigo como líder de vocês, né? Sigam somente a mim. Pelo contrário, ele vai dizer qual é o caráter, qual é a característica do verdadeiro ministro do evangelho. O ministro do evangelho é um mordomo, e do mordomo se exige fidelidade. O ministro do evangelho é um espetáculo ao mundo. Ele é humilhado pelo mundo, e isso vai exigir dele humildade. E o ministro do evangelho é como um pai, e isso vai exigir dele uma pessoa amável e amabilidade. Aqui no verso 1 e 2, nós já temos as características do verdadeiro ministro cristão. Paulo começa: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Essa palavra ministro, no grego, significa rupereta. E rupereta era algo muito conhecido naquele período, e eles saberiam bem o que Paulo estava querendo dizer. Rupereta era um escravo sentenciado à morte, e esses escravos eram colocados nos navios, e eles eram levados até o ponto mais baixo do navio, lá num lugar chamado galés. E eles eram levados para aquele lugar para eles remarem. Eles eram todos amarrados por correntes,
E eles ficavam lá embaixo, remando. E tinha alguém que dava ordem, falava: olha, reme mais, agora pare e tal. E eles ficavam todos amarrados. E eles estavam condenados à morte naquele lugar. Eles não tinham mais para onde ir. O último lugar da vida deles era aquele lugar lá no fundo, remando e remando e remando até a sua morte. Eles eram escravos, eram pessoas que cometeram crimes ou que ofenderam a honra do Estado e estavam ali sentenciados à morte, e por isso eram ruperetas, ficavam lá embaixo remando. E quando Paulo vai dizer nós somos ministros de Cristo, ele diz nós somos ruperetas de Cristo. Nós somos como escravos sentenciados à morte, que estamos remando, remando, remando sob as ordens do nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus. Então, olha que interessante, em vez de Paulo se exaltar e colocar a si mesmo num pináculo ou numa posição de honra, ele se rebaixa e diz: não enxergue o ministro de Cristo como esses líderes que você vê no mundo. Nós somos como escravos sentenciados à morte. Nós somos ministros de Cristo. E o que significa ministro? Pessoas sentenciadas à morte, trabalhando para o reino de Deus. Não é isso que Paulo fala? Já morri para mim, já não vivo mais eu. Essa vida que você está vendo aqui não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Quando Cristo morreu na cruz, eu também morri. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele. Agora eu sou dele, eu pertenço a Ele, eu faço a sua vontade. Eu sou o ministro do Evangelho, ele é um escravo de Cristo. Não há honra nisso, senão em anunciar a mensagem do Evangelho. Então Paulo diz, nós somos escravos sentenciados à morte. É isso que é um ministro. E aí ele considera, e aí ele continua, né? Somos ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiro aqui é a palavra para mordomo, não é? Que em grego significa oikonomos. Era o mordomo. E o mordomo é aquele que toma conta dos demais servos da casa, não é? E o mordomo tem várias responsabilidades dentro da casa. Mas o que se destaca aqui são as responsabilidades que o mordomo não tem. E ser um mordomo, ser um ministro do Evangelho e ser chamado de despenseiros dos mistérios de Deus, nos fala muito sobre o caráter e a característica do verdadeiro ministro do Evangelho, como um mordomo. O mordomo, ele não tem responsabilidade de prover alimento. O mordomo trabalha com aquilo que tem. Ele não providencia alimento para a casa, não é ele que sustenta a casa. Ele é apenas alguém que trabalha com as ferramentas que lhe foi dado. Assim como o ministro do Evangelho não cria uma mensagem, ele não inventa uma mensagem, ele não inventa uma doutrina, ele não cria um evangelho, ele não inventa coisas, ele apenas trabalha com o que foi dado. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os 66 livros que tem nas nossas mãos, é único e suficiente para nós trabalharmos e para nós anunciarmos a verdade do Evangelho. Nós somos mordomos, nós não inventamos nada, nós não criamos nada, nós trabalhamos com a mensagem que já existe, nós entregamos a mensagem que nós ouvimos, nós não criamos alimento. Por isso que essas invenções, muitas vezes, de vários líderes que a gente vê por aí, é falso, porque eles não estão trabalhando como mordomos de Cristo, eles estão inventando mensagens, formulando coisas que não saíram da palavra de Deus, não estão sendo bons mordomos daquilo que lhe foi confiado. O mordomo não inventa, o mordomo não cria, o mordomo trabalha com aquilo que lhe foi dado, que é a palavra de Deus.
E o que o mordomo deve ser? Um ministro de Deus. O verso 2: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Encontrado próspero? Encontrado com uma igreja grande? Encontrado rico? Encontrado imponente? Não, encontrado fiel. Essa é a exigência do Senhor para os seus ministros. Embora muitas vezes o ministro ache que ele tem que encher a igreja, que ele tem que se enriquecer, que ele tem que inventar estratégias para juntar pessoas, mas existe uma coisa que o Senhor vai fazer o dia que o ministro do Evangelho estiver na frente dele. O dia que nós estivermos diante de Deus, o Senhor não vai perguntar quantos membros a gente tinha na igreja, o Senhor não vai perguntar quantas almas eu ganhei para Ele, o Senhor vai perguntar se eu fui fiel àquele rebanho que Ele me deu, me outorgou. É isso que se exige do ministro, fidelidade. E é isso que o Senhor vai cobrar de nós. E muitas vezes é isso que as pessoas têm menos buscado, ser encontrado fiel. Eles querem encontrar riquezas, querem encontrar fama, querem encontrar status, querem ficar conhecidos na cidade, na internet, em tudo, se perdem em ilusões e esquecem que no dia do juízo o Senhor vai perguntar: você foi fiel? Será que você está sendo achado fiel diante das atitudes que você teve, que você tomou para com a minha igreja? Eu te dei uma igreja pequena, 30, 40, 50 pessoas, mas eu não quero saber se ela explodiu para 200, 400, 500, eu quero saber se você foi fiel àquele grupo que eu coloquei nas suas mãos. Esse é o verdadeiro julgamento de Deus. Deus não vai perguntar se a minha retórica foi boa, quantos diplomas eu tinha, se eu era formado ou não, se eu era doutor ou não. Os coríntios olhavam para isso: formação, conhecimento, retórica. E Deus está falando aqui por meio de Paulo: Deus não vai julgar diplomas, Deus não vai julgar oratória, Deus vai perguntar: você foi fiel? É isso que o julgamento do Senhor levará em conta, a nossa fidelidade. E aí Paulo fala aqui de 3 julgamentos, não é? A partir do verso 3: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Que Paulo está dizendo assim: eu estou pouco me importando com o julgamento que vocês fazem a respeito de mim, não é? Primeiro é um julgamento dos homens. E que tipo de julgamento é esse? Não é que Paulo não está preocupado com o que as pessoas falam dele, que ele, como ministro do Evangelho, precisa, né, ter uma vida exemplar. Não pode ser mal falado no sentido assim, que as pessoas tenham razão no que falam, né? Porque falar mal da gente, as pessoas vão falar mesmo. Agora, será que elas têm razão no que falam? Será que nós, como ministro do Evangelho, estamos dando motivos para ser mal falado? Essa é a questão. Mas que seremos mal falados, todos nós somos, né? De uma maneira ou outra, todas as pessoas, estando em posição de liderança ou não, é mal falada por alguém. O que nós não podemos é que essas coisas sejam reais, sejam verdadeiras, não é? Então, Paulo está falando aqui: eu não estou me importando com o julgamento de vocês, se vocês me acham bons ou não, se vocês me acham convincentes ou não, se a minha retórica é boa ou não, se a maneira com que eu estou me expressando, vocês se agradam ou não. Eu não estou importando com isso. Esse julgamento de vocês, eu não me importo, porque não é isso que o Senhor está levando em conta, não é isso que Deus está levando em conta, e é o que nós também não deveríamos levar em conta. Esse julgamento mundano, se é bonito, se fala bem, se é importante na cidade, se é rico, se é influente, se é inteligente, se é sábio, essas coisas não serão avaliadas pelo Senhor. E nós também precisamos aprender que
que o nosso julgamento não deve partir dessa premissa. E Paulo está dizendo: não estou importando com as críticas de vocês com relação à minha oratória, com o jeito que eu falo, com o jeito que eu me porto, porque não é isso que o Senhor vai levar em consideração. E ele continua: nem eu tampouco julgo a mim mesmo, não é? Esse é o julgamento da consciência. Nossa consciência muitas vezes se torna um tribunal nas nossas vidas, não é? A gente faz alguma coisa errada e logo a nossa consciência acusa. Mas cuidado, que a nossa consciência também, ela é muitas vezes cauterizada pelo pecado. A Bíblia mesmo fala de pessoas que têm a mente cauterizada. Ele não consegue ter esse discernimento. Ele faz coisas erradas, desobedece a Deus, desagrada a Deus, mas a sua consciência está limpa. A Bíblia dá o nome dessas pessoas de consciência cauterizada, consciência anestesiada. Não tem nenhum tipo de sentimento pelo pecado que comete. Então, não é esse tipo de consciência que Paulo tem. Ele tem uma consciência limpa, mas porque ele sabe que está fazendo a vontade de Deus e agradando ao Senhor. Mas ainda assim, ele diz: porque nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Ele diz: não é porque eu tenho consciência limpa, não é porque a minha consciência não me acusa, que eu me dou por justificado. Ou seja, eu diante de Deus ainda não estou me dando por inocente, porque pode ser que a minha consciência esteja errada, não é? É o que ele diz: todavia, verso 4, em nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Eu não estou me justificando só porque a minha consciência está limpa. Mas, ele prossiga: pois quem me julga é o Senhor. E esse é o verdadeiro julgamento. É o dia em que Deus vai pegar as nossas obras como cristãos, as nossas obras como povo de Deus, as nossas obras como ministro do Evangelho, e vai colocar na nossa frente. E Ele vai julgar tudo, inclusive as nossas intenções, sobretudo as nossas intenções. Nada passa do critério divino, do juízo divino. Quando você vai a um julgamento humano, a um tribunal humano, o que é julgado ali é o quê? São os seus atos, não é? O juiz não pode julgar suas intenções. Ele não pode falar assim: eu percebi que você não queria cometer aquele assassinato. Não, intenções não está em julgamento. O que está em julgamento é o fato, o que você fez ou o que você não fez. É por isso que uma pessoa é condenada ou absolvida diante de evidências, provas, né? Se não tem prova, não tem crime, não tem delito. Se tem provas, mesmo não sendo você, se tem provas que te acusam, então você é o criminoso. As provas é o que vai o tribunal humano. Mas diante de Deus tem uma coisa que, além das provas visíveis, há coisas que para Deus também serão levadas em consideração. Que, como para Deus nada é oculto, os nossos pensamentos e as nossas intenções, por detrás dos nossos atos, também serão considerados por Deus. Então, pode ser que o ministro do Evangelho, aqui no caso, né, seguindo o contexto, pregue a palavra, não é? Seja amoroso com a igreja, faça tudo o que tem que fazer, mas a intenção dele não é a adoração, não é a Cristo como centro, não é a servir a Deus, é algum benefício próprio. O Senhor vai julgar isso. Diante dos homens, ele é um servo fiel, ama os irmãos, ama a igreja, prega a palavra, mas lá no seu coração tem uma intenção oculta e escondida que só o Senhor sabe. E no dia do julgamento, Deus vai pegar aquela intenção e vai falar: olha, tudo que você fez não valeu de nada, passou pelo fogo e se queimou,
porque a sua intenção não era a adoração a Deus. Você tinha outros planos além da minha adoração. O que você fez é correto, mas as suas intenções não me agradam. E é isso que Deus vai julgar. Quantas pessoas que fazem o bem em busca de promoção, em busca de um alívio para suas próprias almas, para ser bem visto pelos homens. Isso pode servir para a gente que precisa de ajuda, isso pode servir para o pobre, para o necessitado, mas para Deus isso não tem valor algum, porque Ele não é glorificado em coisas que exaltam o homem, e que o homem tem em primeiro lugar a si mesmo e não a Deus. E é isso que Deus exige de nós, não só uma atitude correta, mas uma mentalidade correta. Nós devemos fazer a coisa certa, não apenas com os nossos atos, mas também com os nossos pensamentos. Tudo que nós fazemos, seja por dentro ou seja por fora, deve refletir o nosso temor, a nossa obediência e o nosso amor ao Senhor. E aí o verso 5, nós temos uma repreensão do apóstolo Paulo diante dos julgamentos, não é? Ele começa: portanto, nada julgueis antes do tempo. O julgamento errado, no tempo errado. Vocês estão me avaliando por causa de oratória, vocês estão julgando quem é o melhor pregador por meio de palavras, por meio de eloquência, por meio de sabedoria humana. Vocês estão julgando no tempo errado. Não é assim que vocês devem fazer. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Não julgue antes do tempo. Guarde essas coisas para o Senhor. Deixe que o Senhor há de julgar a seu tempo as pessoas, as necessidades, aquilo que a sua palavra diz que cabe julgamento. Não julgue antecipadamente, não tome partido por Paulo, por Pedro, por Apolo. Será que eles são ministros realmente do Evangelho? Somente o tempo dirá essas coisas. Não julgue antecipadamente a homens, não idolatre homens, não atribua uma honra que eles não merecem. É o que Paulo está. Depois ele fala de julgar pelo critério errado, não é? Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Manifestará não só aquilo que fez, mas os desígnios do coração. É isso que o julgamento de Deus é completo. Ele não julga só as provas visíveis, só as evidências. Para Deus, por Ele ser onipresente, onisciente, Ele vê todas as coisas. Essa é a ideia dos olhos como chama de fogo. Ele vê tudo com poder. Então nada é oculto a Ele, e o julgamento dele é completo. Ele vai pôr as nossas obras exteriores na nossa frente, mas também as intenções do coração. É isso que o Senhor vai julgar. Não julgue pelo critério errado, apenas por ações, apenas pelo que você vê. Olha, aquele pastor deve ser um homem de Deus, aquele pastor é um grande homem de Deus. Olha as suas obras visíveis, mas e o coração? Seja tardio em fazer julgamentos de pessoas. Observe. E no final de todas as contas, só o Senhor pode esquadrinhar o coração do homem, não é? E aí o final, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Julgamentos com a motivação errada. Os coríntios estavam buscando pessoas para idolatrar, para serem seguidores, julgando com a motivação errada. Nós temos sim que julgar aquelas pessoas que nós ouvimos, pregadores, mas é um julgamento de acordo com a palavra de Deus. Será que ele está ministrando a palavra corretamente? Será que o que ele está falando é bíblico? Será que ele segue aquilo que anuncia? Será que ele realmente é um servo fiel, como a Escritura diz? Esse é o tipo de julgamento que cabe a nós fazer, não é? Aquele texto, não julgueis para que não sejais julgados. Aquilo ali Jesus está falando de um juízo farisaico,
de um juízo temerário, de um juízo precoce e de um julgamento, muitas vezes, que não coloca em consideração a nossa própria vida. O que os fariseus faziam, né? Eles esqueciam dos seus pecados, fechavam os olhos para os seus erros e abriam para os erros dos outros, e julgavam os outros e apontavam pecados na vida dos outros, mas eles mesmos estavam cometendo os mesmos atos. Então Jesus diz: não julgue, para que vocês não sejais julgados também, porque com o mesmo critério que vocês estão usando para julgar as pessoas, vocês também serão de igual modo julgados. Vocês estão condenando pessoas ao inferno por causa de pecados que vocês também estão cometendo. Então, de igual maneira, no último dia, eu vou julgar vocês com o mesmo critério que vocês estão julgando. Então é nesse sentido que Jesus diz: não julgue. Mas existe uma maneira em que nós devemos sim fazer um julgamento. Se a pessoa está de fato servindo ao Senhor, se ele realmente está anunciando a palavra de Deus, se ele segue o papel que deveria realmente cumprir de um verdadeiro ministro do Evangelho. Esses são critérios de avaliação que nós devemos fazer. E é por isso que nós devemos sim julgar o pregador, o obreiro, mas de acordo com a palavra de Deus, e não de maneira equivocada com os padrões mundanos de santidade, de obediência, de temor, do que é certo e do que é errado. Eu tenho algumas aplicações aqui e nós já vamos encerrar. A primeira é que nós não devemos estabelecer critérios mundanos para julgar ministros cristãos. É o que os coríntios faziam. Não faça isso. Quando você vê um pregador do evangelho, você pode até ter preferências por alguém, mas não leve em consideração boa oratória, inteligência, muitas vezes sabedoria, diplomas. Essas coisas é o mundo que analisa. Riquezas, seguidores no Instagram, canal lotado no Twitter, no YouTube. Muitas pessoas começam a seguir pessoas e admirar pessoas por causa dessas coisas. Ah, ele é famoso, então deve ser bom. Ele é conhecido, então deve ter uma mensagem boa. Todo mundo fala dele, todo mundo conhece ele, eu também vou, não é? Esse efeito manada que muitas vezes a mídia, não é? A internet promove muito isso. A gente começa a avaliar pessoas de acordo com o tanto de seguidores que tem, não é? Você vai criando juízo de valor de acordo com o que a palavra não tem. Então, nossa, será que esse pregador é bom? Deve ser, olha só, 1 milhão de visualizações. Quando na verdade, nós estamos usando os mesmos critérios que Corinto fazia. A diferença é que lá em Corinto não tinha YouTube, né? Mas o critério continua o mesmo, o pecado continua o mesmo. Avaliando ministro do evangelho de acordo com critérios mundanos. E o que Deus nos diz aqui por meio de Paulo é: ele deve ser fiel. Esse é o julgamento. Ele anuncia a palavra de Deus com fidelidade, então sim, ele é um servo fiel, independente das demais coisas. Não aceite nenhum novo ensinamento que não esteja embasado na palavra de Deus. É isso que nós devemos buscar. Julgue o que você ouve, porque a palavra de Deus e aquilo que você faz tem peso de eternidade. A gente às vezes é tão criterioso para tantas coisas. A gente é criterioso com o que come, a gente é criterioso com quem vai na nossa casa, a gente é criterioso com móveis, é criterioso com bens materiais, criterioso com carro, com casa. Essas coisas vão ficar tudo aqui. E você não é criterioso com coisas que têm peso de eternidade, como um ensinamento errado da palavra de Deus. Você vai interpretar Deus errado a sua vida inteira, e no final das contas vai descobrir que você estava adorando um outro ser que não era Ele. Por isso, seja criterioso e não aceite nenhum ensino que não esteja na palavra de Deus. O julgamento correto e definitivo virá do Senhor. Muitos estão sendo julgados, estão sendo absolvidos, ou estão até sendo condenados pelo mundo, pelos cristãos, mas o verdadeiro julgamento só Deus pode fazer, porque Ele sonda não só atitudes,
mas Ele sonda os corações e sabe se as pessoas estão sendo fiéis ou não, se elas estão falando aquilo porque amam ao Senhor ou porque quer algum tipo de benefício próprio. Muitas vezes isso fica claro para nós, mas tem coisas que só o Senhor consegue ver, porque Ele não só vê as evidências, mas Ele sonda mentes e corações. Um quarto e último ponto é que nós devemos aguardar a glória vinda do próprio Deus. O final do versículo termina dizendo que o próprio Deus honrará aqueles ministros fiéis do Evangelho. E Deus vai compensar a cada um segundo a sua glória. É o que diz o texto. Vamos observar aqui para nós concluirmos. Eu fechei aqui, mas essa expressão de Paulo é importante, que ela fala muito aos nossos corações. E cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É isso que nós devemos guardar. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Esse é um dos maiores enganos do diabo e tem derrubado muitos com fama, sucesso, e eles têm recebido louvor de homens. Nós seremos louvados sim, mas não será aqui nessa terra, e nem por homens, será pelo próprio Deus. Então cada um receberá o louvor do próprio Deus, cada um que foi fiel, cada um que anunciou a palavra com sabedoria, com amor, com temor, com obediência, receberá de Deus o louvor, e não dos homens, e não da igreja, e não das pessoas, e não do mundo. Nós devemos guardar isso no coração. Nós temos um galardão para receber, mas ele não vem do mundo, ele vem de Deus. Então aguarde, que o diabo vai apresentar suas propostas, o diabo vai nos colocar prazeres, vai nos colocar louvores, gente para nos idolatrar, mas nós vamos receber um louvor do próprio Deus, nós vamos receber os benefícios da mão do próprio Senhor. Aqui é labuta, é trabalho, é dificuldade, mas a nossa esperança é que receberemos um galardão do próprio Deus. Então aguarde, meu irmão, que nós receberemos algo maior do que o mundo todo não pode nos dar. Somente o Senhor vai nos dar aquilo que nós merecemos de fato. Esses louvores que nós recebemos aqui muitas vezes, ou que o diabo quer que nós recebamos, isso é temporário, isso é transitório, e não nos levará ao encontro com o Senhor. Permaneça firme, fiel, mesmo no pouco, mas um dia o Senhor nos colocará no muito diante da presença dEle. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, o